Ezequiel capítulo 22, versículo 30, eu quero falar sobre intercessores em ação. Diz assim: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Amém? Vamos fechar os olhos e, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, humildemente, eu oro neste momento com a tua igreja e peço, Senhor, a graça, a unção, a direção do teu Espírito Santo, para que toda a palavra que o Senhor tem revelado ao meu coração, tem trazido, Senhor, à minha mente, eu possa compartilhar nesta noite a tua igreja e que nós possamos, Senhor, receber essa palavra de bom grado. Também peço, Senhor, ajuda do teu Espírito para que nada venha roubar o nosso foco, a nossa atenção, venha nos distrair, Senhor, mas que nós possamos estar focados em tudo quanto tens para nos dizer por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar, meus amados. Queridos irmãos, eu quero começar esta palavra, é claro que não poderia deixar de falar um pouco sobre o contexto atual, o contexto, ou seja, o momento em que nós estamos vivendo. E nós estamos, na verdade, numa grande batalha. Existe uma batalha muito grande acontecendo em todo o mundo e nunca se viu tantas nações reunidas e agindo todas no mesmo sentido, lutando contra um inimigo em comum. Mas, na verdade, esta batalha, ela vai muito além do vírus, que, segundo alguns patologistas, ele é inofensivo para uma faixa etária de pessoas e também para pessoas que têm uma certa resistência física. Na verdade, essa, então, não é uma batalha patológica, é uma batalha da mente. Por que uma batalha da mente? Porque é uma batalha que suscita o medo, que faz brotar o medo, o desespero na vida das pessoas. Isso tem gerado até mesmo o acovardamento também de alguns líderes que às vezes preferem a omissão, preferem muitas vezes fechar as portas dos templos ao invés de convocar o povo para a oração. O que na verdade a igreja do Senhor precisa, e quando eu falo a igreja do Senhor, eu não estou falando especificamente desta igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, a igreja global. A igreja precisa de intercessores. Mais que nunca a igreja precisa, como disse o profeta Ezequiel, a igreja precisa de pessoas que possam se colocar entre as muralhas, no lugar onde as muralhas estão desmoronando. A igreja precisa de intercessores que possam defender a terra, pessoas que possam ir à presença de Deus com lágrimas, com choro, com súplicas, com clamor, com jejum, com consagrações, para que a ira de Deus não destrua a terra. Mas a verdade é que, assim como nos dias do profeta Ezequiel, são poucos aqueles que se aceitam colocar entre as muralhas da destruição para evitar a ruína. Quando a gente fala de interceder, a gente está falando de uma guerra contra todo tipo de ação destrutiva do inimigo. Uma guerra do adversário que tenta a todo custo interromper as bênçãos de Deus em favor do seu povo, que tenta roubar a motivação da igreja, tirar a esperança da igreja. Eu vejo cristãos desesperados. Se a nossa esperança realmente está no céu, e se muitos de nós têm ousadia para declarar como Paulo que morrer é ganho, por que as pessoas têm tanto medo? Porque na verdade a batalha na mente, ela acaba muitas vezes levando as pessoas até mesmo a desconfiar das promessas, da proteção de Deus, do tempo de Deus. E a ação do inimigo é exatamente essa, é interromper de alguma maneira que as bênçãos de Deus venham sobre o seu povo. E o que é ser intercessor nesse cenário?
Porque interceder e orar quando as coisas estão bem é muito fácil, minha gente. Interceder e dizer, olha, eu sou intercessor quando o barco está indo a todo vapor, não há obstáculos, não há situações de conflitos, não há medo, não há temor, é muito fácil. Mas os intercessores que Deus está buscando são aqueles intercessores que são como os sacerdotes do Antigo Testamento. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro, ele vai falar e vai dizer à igreja do Senhor que Deus nos chamou para sermos sacerdotes. E o que faz o sacerdote? O sacerdote intercede. O sacerdote, ele se coloca no lugar do outro diante de Deus para interceder e pedir o favor de Deus pela vida do outro. Olha o que Pedro diz: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. O que Pedro está querendo dizer aí? Que nós somos também sacerdotes, mas diferente do sacerdote do Antigo Testamento, que ofereciam animais ao Senhor a fim de aplacar a ira de Deus, a fim de obter o perdão, o favor de Deus em favor de alguém ou de uma nação, de um povo. Na verdade, o sacerdote do Novo Testamento, ele oferece sacrifícios espirituais. E aí, dentre esses sacrifícios espirituais que o sacerdote do Novo Testamento, ou o intercessor do Novo Testamento deve oferecer a Deus, está a oração. E Deus está buscando por pessoas que intercedam pelo povo em nosso tempo. A oração, ela é um ministério, um ministério sacerdotal, vamos dizer assim, porque quando alguém se dispõe a orar a Deus por outra pessoa, orar a Deus pela nação, orar a Deus pela cidade, pelo povo, na verdade, isso agrada ao Senhor. Tanto que o profeta, voltando às palavras do profeta que nós lemos esta noite, o Senhor disse através dele assim: eu procurei alguém. Deus está procurando alguém. E ele fala através do profeta: procurei alguém que construísse uma muralha. Para que serve a muralha, se não para a proteção? Então o Senhor estava dizendo, parafraseando e contemporaneizando as palavras do profeta, Deus estava procurando, como está procurando alguém que seja capaz de estabelecer uma muralha de proteção. Alguém que fique nos lugares onde as muralhas estão ruindo, ou seja, nos lugares onde há conflitos, nos lugares onde há necessidade. E ele diz: alguém que possa defender a terra. E aí eu vou parafrasear o profeta e dizer: alguém que seja capaz de defender a nação, alguém que seja capaz de defender aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perecendo sem a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí o Senhor fala: a fim de que a minha ira não destruísse. Porque o propósito de Deus nunca foi de destruir pessoas, mas por causa do pecado, então veio na verdade o resultado do pecado sobre a humanidade, que é a destruição. E aí o Senhor fala: eu não encontrei ninguém. E aí eu lanço uma pergunta para a igreja aqui nesta noite: será que aqui entre nós, irmãos, Deus pode encontrar alguém disposto a se colocar entre as muralhas que estão ruindo e estabelecer uma defesa, uma proteção para que o mal não destrua as pessoas? Será que nós temos intercessores aqui nesta noite capazes de dedicar o seu tempo, sacrificar o seu tempo para orar por outra pessoa, orar por uma nação onde há pessoas boas, mas há também pessoas más? Orar por pessoas que você não conhece e que nunca irá conhecer na sua vida, e aí você dedicar um tempo da sua vida, porque cada minuto, cada segundo é um tempo
sei quanto tempo, quantas horas, quantos minutos Deus estabeleceu para cada um de nós. Aliás, eu não sei nem para mim quanto tempo Deus estabeleceu, mas de repente a gente vai gastar um pouco deste tempo que Deus nos deu em favor de alguém. Será que tem intercessores aqui nesta noite? Um intercessor que se coloque no lugar de alguém, que ora a Deus, não por sua causa própria. Talvez você tenha um monte de problemas, porque eu fico imaginando o sacerdote no Antigo Testamento, ele também tinha problemas. O sacerdote tinha situações também que exigiam cuidados, mas sempre que alguém se apresentava no templo e procurasse um sacerdote, lá estava o sacerdote para interceder por aquela pessoa. Ou seja, buscar a Deus não pela sua causa própria, mas pela causa dos outros. Ou seja, buscar a Deus pela família de alguém, ou até mesmo pela sua própria família. Buscar alguém por um colega na escola, por um colega no trabalho, pela nação. Entrar na presença de Deus sabendo que através da sua oração Deus vai agir na vida de alguém. Que através da oração da igreja do Senhor Deus pode guardar essa nação. A gente fala tanto de um Deus que cura, a gente fala tanto de um Deus protetor, de um Deus que provê, mas na hora que mais precisamos, ao invés de nós orarmos, a gente se encolhe. O intercessor é aquela pessoa que acredita que a sua oração pode mover o coração de Deus para fazer alguma coisa em favor de outrem. Ser um intercessor é ser como um sentinela, como um guarda, que ora reivindicando as promessas de Deus sobre o seu povo. Talvez você ache essa palavra um pouco forte. Reivindicar quer dizer para Deus: Senhor, nós queremos as tuas promessas, trazer à lembrança a palavra do Senhor. Mas em Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7 está escrito: nas muralhas de Jerusalém, ou seja, nos muros altos de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia e nem de noite. Qual é a função desses vigias, segundo o profeta? Ele diz aqui: vocês vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas. Então a promessa, ou melhor, o papel do vigia, do sentinela sobre as muralhas de Jerusalém. Eu fico imaginando o vigia andando sobre as muralhas e dizendo para Jerusalém: Jerusalém, espera no Senhor, confia no Senhor. Jerusalém, aquele que te salva está chegando. O tempo todo os sentinelas deveriam estar lembrando o povo das promessas de Deus. E aí o profeta diz assim aos sentinelas: não descansem, nem deixe que Deus descanse. Olha que palavra interessante. O profeta estava dizendo para os sentinelas que agiam como intercessores do povo diante de Deus: vocês não podem descansar, e vocês não podem também de maneira alguma deixar que Deus descanse. Aí eu pergunto para você: Deus descansa? Jesus falou assim: o meu Pai trabalha dia e noite até agora, e eu trabalho também. Mas o profeta está dizendo aqui: vocês devem lembrar ao Senhor. Como lembrar a Deus se Deus se lembra de tudo? Você já declarar. Aí diz: até que ele tenha reconstruído Jerusalém. Aí eu fico imaginando o povo trabalhando na reedificação do muro, dos portões da cidade, e os sentinelas em cima dizendo assim: alegra, povo, olha, vamos continuar trabalhando, o Senhor é conosco. Talvez lá no meio do povo alguns dizendo assim: olha, os inimigos podem chegar a qualquer momento. Olha, se o inimigo vier, o que vai ser de nós? Vai ser o nosso fim. Mas os sentinelas estavam acima dizendo: confia no Senhor, confia no Senhor. Ah, igreja, aqueles que intercedem
aqueles que oram, eles sabem que os dias são maus, eles sabem que os inimigos estão à espreita, mas eles sabem também que existe um Deus que pode guardar a sua igreja, que pode guardar o seu povo. Por isso o sentinela, o intercessor não pode descansar. Não é tempo de fechar portas da igreja, mas é tempo de reunir aqueles que podem para orar ao Senhor e clamar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia dessa nação, para que Deus tenha misericórdia da humanidade, para que Deus, na sua misericórdia, guarde o seu povo, porque, como eu disse, nenhuma prevenção é suficiente para guardar se Deus não guardar. O intercessor é alguém que conhece os resultados proporcionados pela lei da semeadura e da colheita, porque isso é bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quanto mais você ora por alguém, mais abençoado você se torna. Você sabia disso? Quanto mais você orar por alguém, mais abençoado você será. Se você orar por 10 pessoas, imagine, você vai ser abençoado pelas 10 pessoas. Se você orar por 1000 pessoas, você vai ser abençoado por 1000 pessoas. Pastor, qual é a base bíblica para isso? Jó capítulo 42, versículo 10. O que Jó estava fazendo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Jó tinha problemas ou não tinha? E muito. Jó estava passando por uma luta ou não estava? E que luta! Mas em Jó capítulo 42, versículo 10, a gente encontra escrito o seguinte: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos. Alguém vai dizer assim, mas Jó não deveria estar orando por ele? Jó não deveria estar falando, Senhor, Senhor, o que o Senhor fez, né? Ou o que o Senhor permitiu que acontecesse? Mas Jó estava orando por quem? Pelos seus amigos. E a palavra do Senhor diz assim, que quando ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Se fosse você, começava a orar a partir de hoje por alguém. Glória a Deus. Seja um intercessor na vida de alguém, porque enquanto você está orando por alguém, Deus está trabalhando por você. Quanto mais ativo for o intercessor, maior será a sua colheita. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6, embora seja uma palavra de instrução acerca de ofertas na igreja do Senhor, mas é uma palavra que se aplica também para a intercessão e para qualquer outro conceito. Quem planta muito, colhe muito, mas quem planta pouco, colhe pouco. Se você ora muito, mais abençoado você é. Se você ora pouco, também a tua dispensa será pequena. Agora imagine comigo, igreja, se todos os cristãos, vamos imaginar aqui, talvez isso seja uma utopia, talvez isso nunca vá acontecer, eu não sei, mas vamos imaginar se todos os crentes de uma nação decidissem interceder no momento de crise, no momento de epidemia como estamos vivendo, no momento de guerra como outras nações estão vivendo, ou em qualquer outra situação desoladora. O que você acha que aconteceria? Se todos os cristãos, crianças, jovens, adultos, decidissem, num momento só, fazer aquilo que Israel fazia quando os inimigos cercavam a nação de Israel. Então o rei convocava o povo para orar ao Senhor. Não só o povo, o rei, os sacerdotes, profetas, todo mundo orava ao Senhor. Qual era o resultado? E o que você acha que aconteceria hoje se uma nação decidir orar ao Senhor, todos os crentes ao mesmo tempo? A oração sincera, ela pode aplacar a ira e evitar que uma praga se propague sobre a nação. Lá em Números capítulo 16, versículo 44 e versículo 45. Logo após aquela revolta que teve dos filhos de Corá, ou os filhos de Coré em outras versões,
quando eles desafiaram Moisés e Arão, e a Bíblia diz que a terra abriu diante deles e engoliu a todos vivos, eles morreram ali, 250 pessoas. Logo após aquilo, o povo, ao invés de temer ao Senhor, o povo começou a murmurar. E o povo começou a reclamar e começou a falar contra Moisés, contra Arão. E diz a palavra do Senhor que então veio uma grande epidemia sobre a nação. E se hoje a gente está preocupado porque morreu 400 pessoas na Itália num dia com o coronavírus, naquele dia morreram 14.700 pessoas, numa tacada só. 14.700 pessoas numa nação que era pequena naquela época. Eu não sei quantos habitantes tinha, mas era uma nação pequena. A epidemia se espalhou por toda a nação. E aí a palavra do Senhor diz no versículo 44, no capítulo 16 de Números, que o Senhor então disse para Moisés assim: Moisés, sai do meio deste povo, porque eu vou destruir este povo agora mesmo. A praga que veio sobre a nação veio para destruir a nação. Mas sabe o que Moisés e Arão fez? Está na sua Bíblia. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Eles não simplesmente falaram com Deus, eles se prostraram diante do Senhor e começaram a orar e pedir misericórdia a Deus pela nação. Você já imaginou nos dias de hoje? Se Deus fala assim para a igreja: vocês vão sair porque eu vou destruir a nação. É bem capaz de ter crente interessado em sair. Mas Moisés e Arão não. Senhor, de jeito nenhum. O que eles vão dizer do Senhor? Eles se prostraram e começaram a orar por um povo rebelde, por um povo que estava murmurando contra o Senhor, por um povo que não queria saber do Senhor. Moisés e Arão começam a interceder, 2 homens apenas, orando por uma nação. Versículo 48 diz: com isso a epidemia parou. Você já parou para pensar no poder da oração? 2 homens orando, e uma epidemia que já tinha ceifado 14.700 pessoas de uma nação simplesmente parou, porque aqueles homens entraram na presença de Deus e intercederam pelo povo. Igreja, será que não está na hora que nós intercedemos por essa nação? Será que não está na hora da igreja se levantar e se agigantar diante da crise, se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia dessa nação? Meus queridos irmãos, é fácil dizer nós temos o poder, mas o difícil é viver e expressar esse poder. E nunca foi tão propício quanto agora, neste momento, a igreja manifestar ao mundo para que ela veio e para que ela existe. Porque nunca foi tão propício como está sendo agora, a igreja se levantar, não apenas para orar, mas também para se solidarizar com as pessoas, ajudar as pessoas, instruir as pessoas e cumprir o seu papel enquanto igreja de Cristo. Então não é hora de nós nos escondermos atrás da parede, mas é hora da igreja mostrar que ser igreja é interceder, que ser igreja é amar, que ser igreja é agir, que ser igreja é cuidar, que ser igreja é ensinar, é instruir, que ser igreja é cumprir o seu papel e não se esconder, não se omitir diante de uma crise. Eu vou contar um exemplo apenas para vocês. Essa semana eu estava tomando um café com um amigo meu, ele é pastor também de uma igreja, e a gente estava conversando e de repente nas nossas conversas surgiu uma palavra, e essa palavra me levou a meditar um pouco sobre a passagem de Abraão, Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Só para a gente entender o texto bíblico. Abraão, ele recebe na sua casa, lá em Gênesis capítulo 18, 3 homens que na verdade eram 3 anjos do Senhor. Ele vai profetizar para Abraão o nascimento de Isaac. Todos nós conhecemos a passagem e até sabemos que o nome de Isaac significa riso, porque na hora que o anjo falou, né, olha, daqui a um determinado tempo eu vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. Sara começou a dar risada, né? Mas a gente Sara bangueirinha com 90 anos de idade, e o anjo falou: você vai ter um filho. Ela, meu filho, já era, meu velho.
esquece. E o anjo falou: só porque você riu, você vai colocar o nome do teu filho de riso. Ele vai ser riso, para toda vez que você olhar para Isaac, você lembrar que Deus é fiel, Deus cumpriu a sua palavra. Mas o que chamou a atenção nesse texto foi a hospitalidade de Abraão, porque a hospitalidade de Abraão moveu o coração daqueles 3 homens que eram anjos do Senhor. E por causa disso, nós vamos ver que quando os anjos estão indo embora da casa de Abraão, o Senhor então se manifesta e diz assim: eu não posso ocultar a Abraão aquilo que eu vou fazer. Então Deus vai alertar no versículo 17, diz assim: o Senhor, não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. E Deus vai mostrar para Abraão e vai falar para Abraão aquilo que ele pretende fazer em relação às cidades de Sodoma e Gomorra. Porque na verdade Deus, ele tinha descido dos céus, aqueles anjos vieram da parte de Deus para ver se realmente aquilo que falavam de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma, Gomorra e todas as cidades do vale, elas estavam conhecidas diante de Deus por causa da injustiça, por causa do pecado que praticavam. E aí a palavra do Senhor diz que então aqueles anjos falam para Abraão e diz assim: ó, há terríveis acusações sobre Sodoma e Gomorra, o pecado de seus moradores é grave, e nós vamos destruir a cidade. Na hora que Abraão recebe aquela palavra do Senhor, Abraão logo pensa no seu sobrinho Ló, que está naquela cidade. Mas Abraão não pensa só em Ló. Abraão, ele pensa também nas outras pessoas que poderiam ser tão boas quanto Ló. E ele então ele começa a interceder junto ao Senhor, e ele vai dizer para Deus assim: Senhor, o Senhor vai destruir a cidade, os bons com os maus? Quem sabe lá na cidade tenha pelo menos 50 pessoas que sejam boas, e o Senhor vai matar esses 50 por causa dos maus. Será que não a perdoaria por amor dos 50 bons? Não é possível. Olha a oração de Abraão para Deus: não é possível que o Senhor mate o bom com o ruim, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. E aí ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor, não faça isso. Gente, tem que ter muita coragem para entrar na presença de Deus e fazer uma oração dessa. Deus não tem, porque havia um decreto, uma sentença divina de destruição da cidade. Mas Abraão, ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor, não faça isso. Você já imaginou você orando para Deus e falando: Senhor, não faz isso não. O Senhor é o justo juiz do mundo inteiro. E como é que o Senhor vai agir com justiça, matando o bom com o mal? E aí o Senhor responde para Abraão: se tiver 50 pessoas boas naquela cidade, Abraão, por causa da tua intercessão, eu vou perdoar a cidade inteira, eu não mato ninguém. Essa verdade, minha gente, é que não tinha 50 pessoas. Então Abraão ora de novo ao Senhor e fala assim: Senhor, e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 10? Abraão vai diminuindo porque ele imagina, talvez, a Bíblia não fala, é uma dedução minha, talvez ele pensou nos servos de Ló. Talvez ele pensou: não é possível que os empregados de Ló não são bons, eles conhecem o Senhor. Senhor, se tiver 10. E aí o Senhor fala para ele: Abraão, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Mas também não tinha 10. Mas deixa eu te falar uma coisa: a oração de Abraão deu resultado. Querido, quando você ora ao Senhor, olha o poder que tem uma oração intercessória. Porque Deus ia destruir a cidade, e Deus ia destruir também Ló e a sua família. Mas por causa de Abraão, que orou ao Senhor e pediu a Deus, Deus ouviu a oração de Abraão. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui nessa noite que têm orado por alguém: não deixe de orar por essa pessoa. Sabe por que essa pessoa não foi destruída ainda? Mesmo ela habitando em lugares ruins, andando com pessoas ruins, é porque o Senhor tem ouvido a tua oração. A tua oração tem salvado a tua família. A tua oração tem salvado aqueles por quem você tem orado. Os anjos chegam na casa de Ló. 2 vão ter com Ló e 1 fica com Abraão. E é interessante que quando os anjos chegam na casa de Ló,
eles falam para Ló: olha, nós vamos destruir a cidade. Porque por causa da oração de Abraão, o Senhor não esconde de Ló o que estava para acontecer. E o anjo diz: olha, nós vamos destruir a cidade. Então, pega a sua esposa, pega as suas filhas, convida os seus genros, pega toda a sua família, os seus empregados, todo mundo que você conhece, e fala para eles que eles precisam sair urgente da cidade, porque nós vamos destruir a cidade. E sabe o que aconteceu? Os genros de Ló, eles viram da cara dele e disseram que Ló estava brincando, porque a cidade não poderia ser destruída. Mas a palavra do Senhor diz em Gênesis 19, 16 a 17, que como ele estava demorando, porque Abraão estava orando e os anjos estavam agindo, mas Ló estava: não, isso não, vocês estão falando que não vai, e ele fica ali enrolando. E aí os anjos pegam pela mão de Ló, da sua esposa e dos seus filhos, das suas filhas, e levam eles para um lugar distante onde eles estariam protegidos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a gente está orando por alguém, às vezes até na teimosia da pessoa Deus age. Porque Deus cria a situação, mesmo que às vezes a pessoa ela não esteja entendendo o que está acontecendo. Deus vai lá e age na vida da pessoa. Deus envia um anjo. É claro que Deus não vai mandar um anjo, um ser celestial. Deus vai mandar pessoas que vai criar situações para que a pessoa por quem você está orando, ela se mova. E aqueles anjos então, eles tiram Ló e tiram a sua família dali. Mas o interessante é que a mulher de Ló, quando ela está no meio do caminho, ela não resiste, e ela olha para trás. O que eu quero dizer com isso para você, primeiro, é que o fato de você orar por alguém também não significa que vai acontecer lá um efeito sobrenatural e que a pessoa vai sair. Não é isso. Deus vai criar situações. É diferente. Deus vai criar situações. De repente uma situação até de enfermidade, às vezes uma situação de desemprego, alguma situação familiar, relacional, para que a pessoa se desperte. Ou seja, de alguma maneira Deus vai agir na vida da pessoa, mas Deus não vai obrigar a pessoa. Entenda isso. Quando você ora, Deus vai agir, mas Deus não vai obrigar. Então Ló sai com a sua família. E qual foi a ordem do anjo para Ló e para a sua família? Vocês não podem olhar para frente, né, gente? É isso? Não. Vocês não podem olhar para onde? Para trás. Mas diz a palavra do Senhor que a mulher de Ló, ela não resiste, e ela olha para trás, e a Bíblia diz que ela se transformou, ela se converteu numa estátua de sal. Por isso que lá na frente, em Lucas 17, Jesus vai falar sobre a mulher de Ló, e ele vai dizer para os discípulos assim: vocês não podem ser como a mulher de Ló, porque a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. O que Jesus estava querendo dizer? Que a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque ela não conseguiu se desvencilhar daquilo que estava em Sodoma. Mas Abraão estava orando. Se você orar por alguém, eu estou quase terminando a mensagem, eu vou terminar o orar hoje, espero, né? Se você orar por alguém, Deus poderá salvar essa pessoa, mesmo que ela esteja vivendo num ambiente pecaminoso e de destruição. Que é um conselho: não deixe de orar por essa pessoa. Abraão disse: Senhor, se tiver 50, não tinha 50, 45 não tem, 20 não tem, 10 não tem, mas tinha lá Ló, e tinha lá as filhas de Ló, tinha lá a mulher de Ló, mas de todos só 3 restaram. Mas Deus honrou a oração de Abraão. Lá em Gênesis, como que eu posso afirmar isso? Está na Bíblia. Gênesis 19, 29 diz assim: que Deus destruiu as cidades do vale, mas, olha o que está escrito na Bíblia, mas ele quem? Deus, pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição. Deus está ouvindo a sua oração, e Deus vai livrar a pessoa pela qual você está orando. Por causa de Abraão, Deus livrou Ló, e por tua causa, Deus vai livrar alguém por quem você
você está orando. Se você quer aplaudir o nome do Senhor Jesus, e comece a glorificar a Deus pelo livramento dessa pessoa. Estamos terminando. Pode se colocar em pé, por favor. Cinco coisas que eu vou só comentar com vocês rapidinho. Primeiro, se Abraão não andasse com Deus, jamais saberia que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar: se Abraão não andasse com Deus, não tivesse comunhão com Deus, talvez Sodoma e Gomorra fossem destruídas e Abraão não tomaria conhecimento. Mas o andar com Deus, ou seja, viver uma vida de comunhão com Deus, de oração, de intercessão, uma vida de intimidade com Deus, permite a você acessar segredos que ninguém mais sabe, só Deus, e Ele só revela para quem se aproxima dele. Segundo, Deus jamais teria revelado para Abraão seus planos e alertado ele sobre o perigo se Abraão não tivesse hospedado os anjos em sua casa. Se quando os anjos apareceram, só para vocês terem uma ideia, quando os anjos chegam na casa de Abraão, olha o que ele faz: ele se ajoelha com o rosto no chão, sinal de humilhação. Ele se ajoelha no chão, com o rosto no chão em terra, diante dos anjos. Ele traz água para os anjos lavar os pés. Ele prepara um lugar para eles descansarem. Ele traz comida para os anjos, mas não é uma oferta qualquer não. A comida aqui é uma oferta. Mas olha só a oferta que ele trouxe. A Bíblia diz que quando os anjos chegam na sua casa, ele vai até Sara, sua esposa, e diz assim para Sara: Sara, prepara um pão quente para entregarmos a esses homens de Deus. Era pão quentinho, feito na hora. Como se não bastasse, ele chama um dos seus empregados e vai com o empregado aonde estão os seus gados, e diz a Bíblia que ele escolhe o melhor novilho, o bezerro mais bonito que tinha, e fala para o empregado: mata ele e prepara para os homens de Deus. E terceiro, ele prepara uma sobremesa, queijo coalhado, para que pudesse ofertar aos homens de Deus. Por causa da hospitalidade de Abraão, ele pôde conhecer os propósitos de Deus para aquela cidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente vem à casa do Senhor, a gente se encontra com o Senhor, a gente não adora a Deus como Abraão adorou. Eu não estou dizendo que você precisa colocar o seu rosto no piso, aliás, não é aconselhável. Mas eu estou dizendo quebrantar o coração diante de Deus, sabe? Se prostrar diante de Deus no coração, na alma, abrir o coração como Abraão fez. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente não faz como Abraão, que serviu. Porque o culto é servir um culto, é prestar um culto ao Senhor, é serviço. E às vezes a gente vem para o culto esperando que Deus lave os nossos pés. A gente vem esperando que Deus satisfaça as nossas vontades. Mas aqui Abraão, ele vai, prepara a bacia com água e se ajoelha diante dos anjos, e ele serve os anjos. Ele lava os seus pés. Terceiro, a gente vem para o Senhor, mas não nos preocupamos em ofertar ao Senhor. Abraão, ele prepara o melhor. E ele diz para a esposa: prepara, tem que ser pão feito na hora, não pode ser pão de ontem. Tem que ser carne de um novilho fresco, não tem que ser carne de ontem. Tem que ser um queijo pego lá agora. Vai lá, tira o leitinho da vaca e prepara para o Senhor. Ele dá o melhor para o Senhor. Se Abraão não tivesse feito isso, ele não teria conhecido os planos de Deus. Terceiro, se Abraão não tivesse intercedido por Ló, ele teria perecido. Ló teria perecido. Ou seja, se Abraão não tivesse orado, queridos, tem pessoas que dependem da nossa oração. Talvez não todos, mas muitos de nós aqui têm parentes tribulosos. Quem tem parente tribuloso? Todo mundo levanta a mão, não. Sabe que é tribuloso? Você sabe que a pessoa tem um coração duro, a pessoa é teimosa. A pessoa, você está falando uma coisa, mas a pessoa está andando pela vista, pelas intenções do coração, não está preocupada. Você está falando para a pessoa: vamos ao culto, vamos à igreja, vamos orar, e a pessoa diz: outro dia eu vou.
Mas se Abraão não tivesse intercedido por Ló teria perecido. Então não deixe de orar por esse parente tribuloso, por esse parente que você vai para o culto e ele fala: outra vez para o culto? Nossa, mas esse pastor também não dá um tempo. Continue orando por essa pessoa, porque a salvação dele depende da tua intercessão. E quarto, quando nós oramos, nós nos tornamos mais íntimos de Deus e os planos são revelados. E em quinto lugar, para a gente terminar, a orar por alguém não significa que você vai garantir a vitória da outra pessoa, mas Deus irá de alguma maneira falar ou mostrar à pessoa o caminho que a conduzirá à vitória. Através da tua oração. Às vezes tem coisas, mulheres que têm maridos descrentes, às vezes o teu marido só está empregado, só está ganhando dinheiro porque você está orando por ele, porque se você deixar de orar, a casa cai. Às vezes mães que têm filhos, que estão orando pelos filhos, que se você deixar de orar, mãe, pelo teu filho, já era. Mas é a tua oração que está fazendo a diferença. Às vezes o cônjuge que está orando pelo outro, que se você deixar de orar, o outro cai. Então nós não podemos deixar de orar. Nós precisamos ser intercessores. E eu quero perguntar mais uma vez aqui nesta noite: quantos de vocês querem ser intercessores na vida de alguém? Levanta a tua mão e diga assim ao Senhor: Senhor, eu quero interceder pela vida de alguém. E eu quero, enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, que você comece a fazer isso agora, se já não está fazendo. Apresente ao Senhor agora a vida dessa pessoa. Você não precisa orar na outra voz, mas você precisa, neste momento, declarar ao Senhor a sua intenção de que essa pessoa seja alcançada, seja salva, seja liberta, seja curada e transformada através da sua intercessão. Ore ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, de coração está com Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, glória a Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, glória a Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Eu quero, neste momento, orar com você. E quero pedir neste momento, queridos, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que os governos não podem fazer, nós temos um Deus que é fiel e é poderoso e Ele pode fazer. Você pode achar loucura da minha parte, mas eu sei que eu não sou o único louco nessa nação que crê em um Deus que faz milagres. Eu quero neste momento orar com vocês. Nós vamos orar ao Senhor para que esta epidemia ou pandemia global ela não venha atingir esta nação com a intensidade que tem atingido muitos lugares do mundo, e que as igrejas não deixem de congregar, que o povo não deixe de se reunir, que Deus dê uma saída, um escape, que Deus dê inteligência àqueles, e que venha a saúde sobre essa nação. Se você crê, feche teus olhos neste momento em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. Esta nação, Senhor, tem virado
o rosto, Senhor, a face para Ti. Senhor, muitos nessa nação têm ignorado a Tua palavra e muitos têm ridicularizado o Evangelho, têm zombado da Tua palavra. Senhor, muitas pessoas nessa nação não acreditam no Teu poder. Muitas pessoas nessa nação estão zombando, Senhor, da Tua igreja. Mas nós sabemos, Senhor, que a razão de não haver destruição em massa é porque existe um povo, Senhor, que ora, que intercede, um povo que acredita, Senhor, no Teu poder, um povo que trabalha pela paz, que luta pela paz. Senhor, um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que se arrepende, um povo, Senhor, que busca ao Senhor. E o Senhor diz na Tua palavra: se este povo se humilhar na Tua presença, se este povo buscar a Tua face, se este povo se converter dos seus maus caminhos, o Senhor virá dos céus, o Senhor ouvirá a oração do meu povo e vai curar a nação. E neste momento eu oro, Senhor, eu oro, meu Deus, para que todo poder destrutivo sobre esta nação, toda pandemia, Senhor, todo vírus, meu Deus, todo espírito de corrupção, de prostituição, Senhor, de vergonha pública, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, se levante e que o Teu povo, Senhor, como baluarte da verdade, Senhor, que o Teu povo se levante para interceder, para clamar, Senhor, para que venham tempos de paz, de saúde e de prosperidade sobre essa nação. Senhor, que os Teus anjos estejam ao lado de cada pessoa, guardando, Senhor, esse povo, os trabalhadores, Senhor, desta nação, homens e mulheres justos, Senhor, que dependem das conduções, Senhor, que dependem do transporte público, que dependem, Senhor, do trabalho, e que terão, Senhor, que estar totalmente dispostos, Senhor, dispostos a estes vírus, a esta contaminação. Guarda, Senhor, o pai de família, a mãe de família, guarda os filhos, Senhor, guarda o povo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e confiar a Ele toda honra e toda glória. Deus, estamos terminando, mas deixa eu só te falar uma coisa. Nós vamos começar a nossa jornada de oração dia 12 de abril. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus e evangelização. Eu quero convidar cada um de vocês para a gente começar desde já a nos preparar, porque serão 50 dias de uma grande batalha espiritual. Os indicadores dizem, os especialistas da área dizem que haverá um grande pico de epidemia na nação entre o final de abril e o começo de maio. É exatamente o período em que nós vamos estar orando. E mais que nunca nós precisamos que cada crente se coloque em oração diante do Senhor. E que você não tenha vergonha de falar isso e compartilhar isso com as pessoas, com o teu vizinho, com um colega do trabalho, dizer: olha, a nossa igreja vai estar nessa jornada de oração, você quer participar também? Presenteie a pessoa com o livro do Job, ela vai poder não só acompanhar, mas ela vai poder orar com você todos os dias. Vamos orar ao Senhor, orar como nós nunca oramos, clamar como nós nunca clamamos, consagrar como nunca consagramos, porque é tempo de buscar ao Senhor. Amém? Você crê? Então, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida nesta noite, a tua família. Senhor, que todos possam ir em paz para os seus lares, guardados pelo Senhor, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege o teu povo, dando uma semana de bênçãos, de vitórias, Senhor, de muita alegria e paz no coração do seu povo. Senhor, eu oro também nesse momento, se houver entre nós alguém enfermo, Senhor, eu repreendo toda enfermidade
Senhor Jesus. Senhor, qualquer infecção de garganta, dor no corpo, Senhor, estado febril, tosse, Senhor, todo tipo de enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus, está repreendida, Senhor. O poder é teu, a glória é tua, a honra é tua, e é no teu nome, Senhor, que nós repreendemos toda a enfermidade agora. Em nome de Jesus, a graça de nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a tua vida e a tua família. Sejam abençoados no Senhor. Deus abençoe.